Olá, esse é um vídeo do canal de Teoria da Computação da Universidade Estadual de Maringá. Hoje falaremos sobre o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Temos a orientação da professora Linier e nós somos o Gustavo, o João, o Juliano e o Max. Antes de entrarmos no lema do bombeamento, vamos relembrar alguns conceitos. O que estuda a teoria da computação? A teoria da computação estuda modelos de computadores ou máquinas e o respectivo poder computacional destes modelos, e como podemos pegar nossas classes de problemas e representá-los dentro destes modelos. Como sabemos, humanos e computadores não conversam de forma natural. Dessa forma surgiram as linguagens formais. Alguns exemplos: C, C++, Java, JavaScript, etc. Outras tantas linguagens. Essas linguagens têm a característica de não possuir ambiguidade. Dessa forma, humanos e computadores podem conversar e se entender. As gramáticas definem a estrutura geral de formação de uma sentença válida para uma linguagem. Assim, podemos ter programas válidos. Peguemos este exemplo de uma gramática. Não vamos entrar no assunto de gramáticas muito a fundo, mas temos exemplos aqui de símbolos terminais e não terminais. Usando essa gramática, podemos, por exemplo, formar a frase: o livro abre a mente. Vamos relembrar ainda outros conceitos. Um alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Peguemos o exemplo da língua portuguesa. Teremos as letras de A até Z e os números de 0 a 9. Palavras ou cadeias em cima desse alfabeto poderiam ser, por exemplo, AAA, ABCD0, entre, saia e outras infinitas cadeias. Uma linguagem formal é um conjunto de palavras sobre um alfabeto. Vamos pegar dois exemplos. A linguagem L. Primeira, ela é composta por 01, 1010, 1110 e representa a linguagem formada exatamente por essas cadeias. O segundo exemplo é a palavra W, e W tem número ímpar de zeros em alfabeto estrela, e representa todas as cadeias com número ímpar de zeros, usando somente os símbolos 0 e 1. Vamos relembrar as gramáticas. Temos aqui a hierarquia de Chomsky. Iremos relacionar cada linguagem em relação à sua gramática, ao seu modelo computacional, em relação ao seu poder computacional. Peguemos, por exemplo, as linguagens regulares, ou tipo 3. São aquelas geradas pelas gramáticas regulares e são reconhecidas pelos autômatos finitos. As linguagens livres de contexto são aquelas geradas pelas gramáticas livres de contexto e são reconhecidas pelos autômatos com pilha. Diferente dos autômatos finitos, agora temos uma estrutura de memória. As linguagens sensíveis ao contexto são aquelas geradas pelas gramáticas sensíveis ao contexto e são reconhecidas pelos autômatos linearmente limitados, que agora é uma estrutura de memória diferente. Não é mais uma pilha, agora temos uma fita. Temos também as linguagens enumeráveis recursivamente, ou tipo 0, e são geradas pelas gramáticas com estrutura de frase. Elas são reconhecidas pelas máquinas de Turing. Lembrando que tudo que pode ser computável deve ser reconhecido por máquinas de Turing, ou seja, temos aqui o limite da computação. Agora algumas questões. Por que queremos saber a classificação de uma linguagem? Porque ao pegarmos um problema computacional, podemos atribuí-lo ao modelo mais adequado a ele. Dessa forma, obtemos uma boa eficiência e evitamos o desperdício de força computacional. Pegue o exemplo de dispositivos móveis. Queremos que a nossa bateria dure mais. Ao escolhermos um modelo mais adequado, estaremos contribuindo para isso. Mas então, como classificar uma linguagem, ou não classificá-la? Iremos utilizar o lema do bombeamento. Falemos então do lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Falemos primeiro a sua definição. Se A é uma linguagem livre de contexto, então existe um número, P, chamado comprimento do bombeamento, tal que, se qualquer cadeia S, que pertence a A,
tal que o comprimento de S é no mínimo P, então S pode ser dividido em 5 partes, U, V, X, Y e Z, de modo a satisfazer as seguintes condições. Para cada I maior ou igual a zero, a cadeia S é U, V concatenado I vezes, X, Y concatenado I vezes e Z, e ela pertence à linguagem. O tamanho da palavra VY é maior que zero, e o tamanho da palavra VXY é menor ou igual ao comprimento do bombeamento, P. Parece um monstro, né, gente? Mas calma lá. Vamos olhar cada um dos itens. Primeiro, temos o comprimento do bombeamento, P. Temos uma cadeia qualquer, S, com as condições. O tamanho da palavra S é maior ou igual a P, e S pertence à linguagem. Desta forma, S pode ser dividido em 5 partes, U, V, X, Y e Z. Feito isso, temos que obedecer 3 condições. Para cada I maior ou igual a zero, a cadeia S, U, V concatenado I vezes, X, Y concatenado I vezes, Z, pertence a A. Isso significa que ao aumentarmos os valores de I, estaremos bombeando estes símbolos. Pegue este autômato aqui, por exemplo. Podemos ver ali os loops em V e Y, que significa o bombeamento, ou seja, a repetição destes símbolos. A palavra VY tem que ser maior que zero, ou seja, V e Y ao mesmo tempo não podem ser lambda. O tamanho da palavra VXY é menor ou igual a P. Esta regra é muito útil ao tentarmos aplicar o lema do bombeamento nos exemplos a seguir. Este lema é muito similar ao mesmo lema utilizado para linguagens regulares. Ele é útil para provar que uma linguagem não é livre de contexto, e não para provar que ela é. Encontramos vários lugares falando coisas diferentes, mas vale essa observação. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Peguemos a linguagem L, que é definida por A concatenado N vezes, B concatenado N vezes e C concatenado N vezes para todo N pertencente aos naturais. Vamos tentar aplicar o lema e vamos tentar obter uma contradição. Vamos colocar aqui o nosso lema e vamos nos lembrar do nosso slide passado. Primeiro, temos que definir uma cadeia S, que ela pode ser dividida naquelas 5 partes, mas que o tamanho dela é no mínimo P, e também temos que definir um tamanho de bombeamento. Peguemos, por exemplo, esta linguagem S igual a A concatenado ao tamanho do bombeamento, B concatenado ao tamanho do bombeamento e C concatenado também ao tamanho do bombeamento. Com certeza, esta cadeia vai ser maior que o bombeamento, pois 3 vezes P é maior ou igual a P. Então, ela vai ser dividida em 5 partes. Tentamos bombear essa palavra para P igual a 3. Então, teremos AAA, BBB, CCC. E ela pertence à linguagem. Agora, vamos pensar na terceira condição. VXY tem que ser menor ou igual a P. Então, obviamente, só poderemos conter 3 símbolos dentro desse VXY. E temos aqui os casos. VXY pode conter apenas As, ou Bs, ou Cs. Ou então, podemos ter As e Bs, e Bs e Cs. Porém, pela escolha de nosso S, nunca poderemos ter A, Bs e Cs, pois estaríamos consumindo uma quantidade de símbolos maior do que o comprimento do bombeamento. Pegue o último A da cadeia e o primeiro C. Ao tentarmos colocarmos os dois em VXY, estaríamos com 5 símbolos, que é maior que o tamanho do comprimento do bombeamento. Perceba que não importa, na verdade, qual cadeia S você escolha. Você pode pegar, por exemplo, em vez de A concatenado a P, você pode pegar A concatenado a P sobre 3. Nesse caso, você talvez conseguiria colocar As, Bs e Cs em VXY, mas isso não vai fazer diferença no final.
Vamos analisar cada um dos casos. Vamos pegar os casos em que V e Y possuem apenas um tipo de símbolo, ou seja, V possui A, Y possui B, V possui A, Y possui C, V possui B e Y possui C. Nesses casos, podemos perceber que ao bombearmos, lembra, para I maior ou igual a zero, na cadeia UV concatenado I vezes X, Y concatenado I vezes Z, podemos perceber que apenas dois símbolos serão bombeados de cada vez, ou seja, o terceiro símbolo não irá continuar no balanceamento. Ou seja, nessas condições, a cadeia nunca será parte da linguagem. Ok? Vamos considerar agora que V ou Y possuam dois símbolos em vez de um. Y possui BC, V possui AB e similares. Nesse caso, ao bombearmos, estaríamos mantendo um balanceamento entre os símbolos. Porém, teríamos um problema na ordem dos símbolos. Temos, por exemplo, ali AA, BC, BC. E essa linguagem tem o balanceamento, mas não está na ordem que desejamos no exemplo. Portanto, não pertence à linguagem. Perceba que em todos os casos onde V ou Y possuam dois símbolos, teremos problema de ordem no final. Ou seja, nunca geraremos uma cadeia que pertence à linguagem L. Percebam que em todos os casos não conseguimos bombear, ou seja, obtemos uma contradição. Assim, podemos afirmar que esta linguagem não é livre de contexto, pois ela não satisfaz ao lema do bombeamento. Vamos agora com outro exemplo. Por exemplo, pegue a linguagem L, que é A concatenado N vezes, e B concatenado 2N, com N maior ou igual a 1. Vamos escolher, por exemplo, a cadeia S, que é A concatenado ao tamanho do comprimento do bombeamento sobre 3, e B concatenado 2P sobre 3. Essa cadeia é maior do que P, e S pertence a L. Vamos, por exemplo, considerar agora o comprimento do bombeamento igual a 3. Teremos a cadeia ABB. E nesse caso, assim como no caso anterior, podemos ter, em vez de XY, apenas As, apenas Bs, ou As e Bs com uma quantidade diferente de Bs. Vamos considerar que V, E ou Y contém apenas um símbolo. Nesse caso, não teríamos o correto balanceamento entre As e Bs, em que a quantidade de Bs é 2 vezes a quantidade de As. Portanto, por esse lado, não satisfazemos o lema do bombeamento. Porém, se V ou Y contém mais de um símbolo, digamos, por exemplo, V contém A e Y é BB, e bombeamos essas cadeias para I maior ou igual a zero, por exemplo, UV na 2, XY na 2, Z, teríamos, por exemplo, AA, BBB. Ou então I igual a 3, AAA, BBBBB, B. Podemos ver que sempre produziremos cadeias que pertencem a L. Portanto, por esse lado, ela satisfaz o lema do bombeamento. O que podemos concluir então? Nada. Ela satisfaz o lema do bombeamento, mas isso apenas não é suficiente para dizer que esta linguagem é livre de contexto. Aqui encerramos então a aula sobre o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Não se esqueça de deixar seu feedback, seja ele positivo ou negativo, para que possamos melhorar a qualidade de nossos vídeos. Essas são as fontes que utilizamos para fazer esse vídeo. Mais uma vez, obrigado e bons estudos!